No Congresso Nacional, deputados e senadores estão ameaçados de ficar sem o recesso de meio de ano, previsto para começar na próxima quarta-feira. A repórter Luana Karen está no Salão Verde da Câmara e tem outras informações. Bom dia, Luana. Bom dia, Lucas. Para entrar em recesso, deputados e senadores precisam votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as bases sobre as quais deve ser elaborado o Orçamento Geral da União para o ano que vem. Mas alguns partidos de oposição estão impedindo essa votação, cobrando do governo a liberação de R$2,5 milhões de reais em emendas parlamentares. Ao meu lado, o cientista político Antônio Flávio Testa. Bom dia, Testa. O senhor acredita em algum acordo com o governo e a oposição para votar a LDO antes do recesso? Eu acredito que sim, até porque a base do governo é muito maior do que a oposição. Então tem determinados detalhes que serão negociados a toque de caixa e quando a corda estiver totalmente esticada. Mas eu acredito que será aprovado sim. Mas o governo então vai ceder para a oposição? Eu acredito que ele tenha condições de ceder ou deve ceder alguma coisa que pode interferir nos seus interesses, principalmente quando nós analisamos essa discussão hoje no Parlamento e as próximas eleições de outubro. Quais os prejuízos para o governo se a LDO não for votada agora antes do recesso, professor? Olha, eu apenas acho que vai ser dificultado algumas ações gerenciais, mas eles vão ter que correr a toque de caixa. O governo vai ter que cumprir a Constituição, muito difícil a base parlamentar desobedecer, vamos dizer assim, nessa lógica, o Executivo, e é preciso negociar. Então ele perde tempo, ele gasta mais tempo em negociação, mas no final ele vai conseguir implementar os seus interesses. A gente está terminando agora o primeiro semestre de atividades no Congresso Nacional. Qual é a avaliação que o senhor faz desse começo aí de ano para o Congresso? Olha, muitas questões interessantes foram discutidas, mas não foram levadas a cabo. Por exemplo, a discussão sobre os royalties do petróleo, que mobilizou uma base imensa de prefeitos que vieram algumas vezes a Brasília e não conseguiram fazer com que os interesses dos municípios fossem privilegiados. A discussão em torno da regulamentação da emenda 29 também não conseguiu ser levada a efeito, mas muitas discussões muito importantes também ainda estão pendentes agora no Senado, como o Código Florestal, que passou pela Câmara, Senado, foi aprovado pelo Parlamento, a presidente vetou, mandou novamente esse processo para o Senado e está de novo em vias de ser votado. Nós temos ainda pendentes o Código de Defesa do Consumidor, o Código Comercial, já foi entregue ao Congresso, ao presidente do Senado, o Código de Reforma do Processo Penal. O problema é que agora no segundo semestre a gente tem eleições e o Congresso costuma ficar paralisado nesse período, né? O que deve andar agora no segundo semestre? Do ponto de vista do Parlamento, muito pouca coisa. Vão ter muitas discussões, muitas análises técnicas, a assessoria, a consultoria, tanto do Senado quanto da Câmara, vão continuar trabalhando em cima desse processo, mas a atenção está totalmente voltada para a sucessão municipal, principalmente nas cidades, nos municípios onde a eleição está sendo nacionalizada, como Belo Horizonte, Recife, São Paulo e algumas outras cidades que têm uma importância estratégica para as eleições de 2014. Então não adianta nós querermos exigir do Congresso uma atenção especial nesse momento, quando a política no Brasil e em qualquer lugar é local, os interesses locais é que determinam essa correlação de força. Ok, professor Antônio Flávio Testa, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Voltamos ao estúdio com você, Lucas. Obrigado, Luana.